Ju, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo, melhor agora. Ju, muito obrigada por ter aceitado o convite para fazer essa entrevista. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito rica. Obrigada a você, Lígia. Eu acho que as nossas conversas são sempre muito ricas e essa aqui não vai ser diferente. É verdade. Para contextualizar quem está nos assistindo, eu e a Ju, a gente se conhece já há um pouco mais de 10 anos. Nós nos conhecemos na nossa fase moçambicana, Sim, conhecemos quando a gente morava lá. Na altura, nós duas trabalhávamos com RH. A Ju tem já a formação de psicologia, né? Eu ali como uma jornalista no mundo dos recursos humanos, e a nossa amizade, assim, se mantém desde então. E agora eu sim. queria, Ju, que você compartilhasse um pouco também da sua migração, né, do mundo corporativo para a psicologia clínica, para a gente poder fazer aqui uma introdução para aquilo que a gente vai conversar hoje. Desde da minha graduação, a minha experiência foi sempre dentro do recursos humanos, no mundo corporativo. Trabalhei em consultorias, fui para Moçambique fazer um estágio, né, onde a gente pôde se conhecer, que foi uma experiência muito transformadora, pessoalmente e profissionalmente também. E ao retornar, eu tive uma pequena experiência também em consultoria e posteriormente fui trabalhar na área pública, dentro do recursos humanos, porém uma abordagem diferente, mais voltada para psicologia clínica, né. Eu estava dentro do RH, mas com uma escuta diferenciada, né, dentro da universidade pública. Então foi aí que eu comecei a sentir um chamado mesmo de trabalhar exclusivamente com a psicologia clínica. E foi aí que eu fui pensando e organizando as ideias para poder fazer essa transição e poder trabalhar de forma autônoma com a psicologia clínica, né. Foi uma decisão difícil, sair de uma estabilidade de serviço público para ser autônoma, né, e começar a me dedicar exclusivamente a isso. E há mais ou menos um ano eu tenho me dedicado somente à psicologia clínica, então eu tenho atendido e agora com a pandemia, né, os atendimentos têm sido online. Não moro no Brasil, acho que isso facilita também, né, essa nova onda do online me favoreceu muito nesse sentido, e tem dado muito certo. Então, eu trabalho hoje com a psicologia clínica, mais especificamente dentro da Gestalt terapia, que é uma abordagem pouco conhecida, né. Normalmente quando a gente fala em psicologia, a gente lembra de psicanálise, análise do comportamento. A Gestalt terapia ela é uma terceira via aí dentro da psicologia e estou aí, atendendo há um ano e tem sido muito gratificante, tem sido uma experiência muito rica. Ai, que legal, Ju, obrigada por compartilhar. E eu achei legal, assim, dessa introdução, porque, de certa forma, tem alguma coerência com aquilo que a gente vai falar, né? Porque essa conversa tem muito a ver com a busca por uma autenticidade que nos permite ter uma vida mais plena. E o ambiente de trabalho faz parte dessa plenitude, né? Afinal, a gente passa tanto tempo, todos os dias, dedicados à nossa profissão, é muito importante que as coisas todas façam sentido, né? Então, acho que foi, Sim, foi uma ótima introdução. sim. E até, né, Ju, então, começando, é, eu queria que você compartilhasse um pouco justamente desse processo de formação de personalidade, de descobertas de tipo, quem eu sou no mundo, né? A gente ouve muito que a personalidade se forma quando nós somos crianças, adolescentes, mas ao mesmo tempo, cada vez mais eu ouço linhas de psicologia mesmo, né? Eu vejo materiais dizendo que, na verdade, conforme a gente vai conforme nós vamos nos desprendendo dos nossos traumas e vamos conseguindo trabalhar os nossos processos internos, é que a gente começa a ter mais possibilidade de se expressar de forma autêntica. Então, me conta um pouco desse paradoxo, porque eu sei que eles convivem, na verdade, né? Sim, sim. Bom, tudo que eu vou falar, né, tudo que a gente vai conversar aqui, eu estou me baseando, estou sentada em cima, né, da minha visão de mundo, que vem da Gestalt terapia. Então é uma forma de ver, né, é uma forma de olhar para essas questões. É bom deixar isso claro, porque podem ter outras formas de Ah, e abordar o Ju, assunto. até desculpa te interromper, conta um pouco do embasamento da Gestalt. Você trouxe isso lá atrás, mas eu acabei não aprofundando, né? Para quem nunca ouviu falar, traz aí um embasamento mínimo. Sim, a Gestalt terapia, bom, na psicologia, rapidamente, assim, a grosso modo, né, a gente tem 3 grandes escolas, que é a psicanálise, a análise do comportamento e a humanista. Agora também se fala na transpessoal, que seria a quarta via da psicologia. Mas, localizando a Gestalt terapia, a gente pode
colocá-la aí dentro da linha humanista, da abordagem humanista. E dentro da humanista, né, tem variações também de outras abordagens. A Gestalt, ela é uma abordagem recente, né, assim como a psicologia em si. E ela tem um foco mais no aqui e agora, sabe? Diferente da psicanálise, né, que é um foco no inconsciente, no retorno ao passado. A análise do comportamento, ela tem um foco na modulação de comportamento, na mudança de comportamento. A Gestalt terapia, ela tem um foco no aqui e agora, isso não quer dizer que a gente não aborde também questões passadas, né? Mas é o foco sempre em como eu me sinto aqui e agora. Bom, de uma forma bem simples, só para localizar onde que ela se encontra, né? Mas é claro que teria muitas coisas que a gente poderia falar sobre ela, mas eu acho que nesse momento, eu acho que só para a gente saber da onde eu estou falando, né? Sim, exatamente. Acho que as suas respostas também vão ajudar a ir localizando, Sim, né? sim, sim. E é uma visão de mundo, né? Quando a gente escolhe uma abordagem, a gente escolhe uma forma de ver o mundo. E quer dizer que está certa. É uma possibilidade, né? Todas chegam no mesmo lugar, né? Que é ampliação de consciência do ser humano. Mas o caminho que a gente percorre tem algumas diferenças, né? Dependendo da abordagem. Sim, legal, perfeito. E daí, voltando então à questão, né, que eu tinha feito anteriormente, da formação da personalidade e da expressão da nossa autenticidade, você pode nos contextualizar? Sim, bom, então a personalidade é um tema muito interessante, né, da gente conversar. Eu acho que não existe um antes e depois, né? Antes eu não era autêntica, agora eu vou ser autêntica. A personalidade, ela é um processo, né? Na Gestalt terapia, a gente fala que a personalidade, ela é estrutura e é processo. Ou seja, tem algo que é permanente, tem algo que é a nossa estrutura, né? Que é a nossa herança genética, que são aquilo que nos constitui verdadeiramente. Mas ela é processo também. Ou seja, a gente vai formando a nossa personalidade a partir das nossas experiências, né? Da nossa inserção no meio social. Então, a gente tem algo que permanece e algo que é fluido, né? Então, o tempo todo, eu gosto de dizer assim, o tempo todo a gente está expressando quem a gente é, mesmo quando os comportamentos são disfuncionais, né? Na infância e na adolescência é o momento onde a nossa personalidade ela vai se, se formando, né? De acordo com aquilo que a gente já traz, né, da nossa herança genética. Então, a gente chama de ajustamento criativo. Todo tipo de comportamento que a gente exerce para se adaptar ao mundo. Então, uma criança, ela está o tempo inteiro se ajustando criativamente para dar conta dos estímulos que vêm de fora. E todo ajustamento, ele é criativo, ou seja, ele tem a função de preservar o sujeito, né? Mesmo comportamentos que não são tão desejados. O que acontece é que na infância e na adolescência, esses ajustamentos que a gente vai criando, eles se cristalizam. E aí, ao longo da vida, a gente vai tendo os mesmos comportamentos, mesmo em situações diferentes. Aí ele deixa de ser criativo para ser neurótico, né? Ou seja, a gente vai responder de uma forma cristalizada para eventos que já não são aqueles do passado. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Bem simples, Era assim, isso mesmo que eu ia pedir. que todo mundo, né? Acho que a gente pode pensar o que isso diz da gente, né? Uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, de se expor. Talvez na infância, na adolescência, ela já tenha tentado se expor, falar, e tenha sido rechaçada, né? Tenha sido criticada, tenha sido punida, né? Por expor sua opinião. E aí, qual que é o ajustamento que essa criança faz? Não falar mais, né? Eu não vou falar, não vou me expor porque é perigoso falar. E é um comportamento que naquele momento foi importante, talvez preservou essa criança, esse adolescente de alguma situação mais difícil. Porém, essa criança vai crescendo e vai continuando com esse comportamento, mesmo em ambientes mais seguros, ambientes onde ela já não teria esse perigo, né, onde falar poderia ser muito mais benéfico do que não, ela continua cristalizada num comportamento, num ajustamento neurótico. Então, esse processo, até o processo terapêutico, né, é de observar que comportamentos nossos são obsoletos, né? Muitas vezes, a forma como a gente responde ao mundo não é a melhor forma de acordo com o meio, né? De acordo com o que a gente está vivendo naquele momento.
E assim a gente vive, cristalizado. Personalidade, né, o que a gente pensa como saúde, é ter uma personalidade mais flexível, né? O objetivo da terapia é esse, é flexibilizar a nossa personalidade. E isso não quer dizer ser ilimitado, né? Ah, então posso ser tudo? Posso ser qualquer coisa? Não, mas a gente pode flexibilizar, né? Testar, tentar ser diferente, responder diferente, de acordo com o que o ambiente nos demanda, né? Então é uma fluidez, assim, a saúde ela é fluidez, né? Nesse momento eu posso ser mais extrovertida, mesmo tendo uma tendência, uma preponderância de uma forma de ser introvertida. Mas eu posso sim experimentar em alguns momentos ser diferente. Deu para entender? Ah, eu acho que sim. Para mim ficou bastante claro toda a questão da fluidez e do ajuste. O que ainda restou de curiosidade é entender essa parte que ela é mais fixa, né? Que são as nossas tendências. Esse conjunto de tendências é o que algumas pessoas podem definir enquanto essência. Como é que você chamaria essa, ou como é que você, né, explicaria essa parte que é menos fluida da personalidade? Bom, eu acho que tem uma carga genética que a gente herda, sim, né? A gente tem uma questão genética que ela é muito importante na formação da personalidade, mas ela não deve ser aprisionamento, né? Ela não deve nos aprisionar em uma forma de si. Mas essência, né? E aí eu fico pensando assim, o que seria essa essência? E a gente pode, cada abordagem ou até, né, cada pessoa pode entender essa essência de várias formas, né? Seria alma, seria espírito, seria personalidade pura, seria essa parte mais estrutural da nossa personalidade. Essência, eu entendo como aquilo que somos verdadeiramente. E não acredito que seja só a parte estrutural da personalidade, porque nós somos verdadeiramente também o que é fluido, né? O que a gente é capaz de flexibilizar. Então, eu colocaria a essência em outro lugar, assim, de discussão, sabe? Não colocaria a essência como sendo talvez essa parte da personalidade mais estrutural, algo mais que nos dá uma base, né, para poder fluir de outras formas. Eu acho que são duas coisas diferentes. Enquanto você falava, uma coisa que me veio à mente foi a questão da autenticidade, enquanto uma expressão coerente daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu acredito e daquilo que eu quero ser e estar agora. É mais ou Sim, menos nessa linha? sim. A questão da essência que você fala, Sim, exatamente. Tirando a essência enquanto algo rígido ou parte ali essencial da personalidade, mas quanto uma essência que também contempla essa fluidez. A associação que eu sim, fiz foi muito dessa associação de, olha, então é eu ser realmente autêntica, né? Eu conseguir ter uma coerência com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço. sim. Eu acho que está muito ligada à autenticidade, né? Que você usou essa palavra. O ser autêntico é ter essa coerência entre o que eu sinto, o que eu faço e o que eu falo e o meu comportamento. Mas é uma coisa interessante a gente pensar, né? Até quando eu penso assim em essência, a gente pode viver realmente 100% a nossa essência, né? Nós somos um ser em relação, a gente é um ser no meio, né? A gente está inserido num contexto. E isso nos define também. Então, eu acho que o que a gente pode, a tentativa é de se aproximar mais dessa autenticidade, né? Da gente conseguir, diante dos limites, né? Diante do que o meio nos coloca como limite, conseguir responder mais conectado com aquilo que a gente é. Mas é um tema muito filosófico, né, para a gente pensar. Será que a gente poderia ser 100% a nossa essência? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que a gente não consegue, porque a gente tem um campo, né, um campo, uma cultura, um contexto social, um tempo e espaço em que a gente está inserido que nos exigem certos comportamentos que talvez não seja tão conectado à nossa essência, mas a gente consegue se aproximar dessa ao máximo, assim, né? Dessa autenticidade, dessa coerência, né, de existir e flexibilizando também quando não é possível ser totalmente 100% coerente, né? Que eu acho muito Sim. difícil. E acho também que
no momento que a gente vive, que nós temos tantas possibilidades de deslocamento mesmo, eu acho que fica aberto também um espaço, uma oportunidade da gente conseguir buscar esses espaços em que nós conseguimos construir relações sociais com pessoas, com meios, enfim, que são mais coerentes com aquilo que a gente é, o que facilitaria também, né, uma expressão um pouco maior da autenticidade. Sim, claro, né, o meio ele interfere muito no nosso comportamento, né. Talvez a gente não consiga nem medir, assim, o tanto que isso impacta, mas quando a gente está num ambiente onde a nossa expressão da nossa verdade, ela é aceita, isso facilita muito a nossa vida, né. Então, buscar meios que se conectam mais com a sua forma de ver o mundo, isso é essencial. E muitas vezes a gente não tem opção, né, porque o primeiro núcleo social que a gente convive é a família, né, a gente não escolhe a família conscientemente, né. Então, você vê que é um ambiente, assim, muito importante nessa formação dos ajustamentos neuróticos que eu falei lá atrás, né, que Sim. vai nos colocando num lugar difícil depois de ser liberto. Sim. E agora evoluindo para um outro tipo de limitação, que acho que acaba impactando demais a nossa vida, é, é o contexto atual da gente viver numa sociedade de excessos, né? Excesso de trabalho, excesso de informação, excesso de expectativas, excesso de sensações. Como é que você vê que esses excessos acabam impactando o nosso processo mesmo de descoberta do nosso local de expressão autêntica? Sim, isso é muito importante, porque principalmente nessa era digital, né, do estar conectado o tempo todo, e isso inclui todo tipo de excesso, né, excesso de pensamento, excesso de trabalho, excesso de fazer, excesso de falar, excesso de pensar. Eu acho que isso tudo são distrações, sabe, e a gente é viciado em distrair. Por quê? Quando a gente distrai, a gente não se conecta com o que importa, que é a gente mesmo, porque isso muitas vezes é angustiante também. Nos conectar com nós mesmos traz uma angústia. Então, é mais fácil eu me distrair, eu ver filme, eu falar, eu trabalhar muito, porque tira o foco de dentro, né. É um privilegiar o fazer em detrimento do ser. E esse ser, a gente não pode romantizar, né, porque ser é é muito é muito bom. Ele é muito difícil, sabe, olhar, se conectar. Eu acho que o que falta, né, o que a gente tem que buscar nesse momento, né, nesse contexto cultural de excessos, é uma presentificação. E é um presentificar que ele não é um presentificar, uma presentificação vazia. Ele inclui identificar naquele momento quais são as minhas possibilidades, quais são os meus limites também, sabe? Quando a gente presentifica, a gente enxerga, a gente consegue identificar quais são os limites para aquele momento e o que é possível. Mas isso é muito difícil, É não isso é que eu ia todo mundo que perguntar, já, está mas como é que disposto. faz isso? Como é que eu consigo presentificar e identificar essas coisas? Eu acho que a gente tem que estar muito disposto a se conectar. E aí a forma como a gente faz isso, cada um pode ter a sua forma, né, assim. Como é que a gente entra em contato com a gente mesmo? Pode ser um processo terapêutico? Pode ser uma hora ali na semana que você esteja presente? Pode ser uma meditação? Pode ser um caminhar na natureza? Cada um tem a sua forma. A gente fala de contato pele a pele, sabe, assim, contato pele a pele com a gente mesmo. Como que a gente entra em contato com a gente mesmo? Cada um pode descobrir o seu, né. Mas o que eu vejo, assim, o que eu observo é uma fuga desse contato, dessa presença, por meio desse excesso, né. Esse excesso louco que é normalizado, né. É normal a gente trabalhar muito. É é é é muito bem visto, né, quando eu falo: "Nossa, eu trabalho demais, trabalhei até 10 horas da noite, eu trabalhei até", né, assim, isso é valorizado na cultura atual. É uma impossibilidade de parar. Eu acho que a gente está sofrendo muito com essa impossibilidade de saber parar, de saber fazer pausas. Ô, Ju, e a gente estava agora há pouco falando sobre essa questão de identificar os limites e do quanto a gente precisa se ajustar ao meio em que a gente está, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão de identificação de limites e de papéis dentro do ambiente corporativo, porque eu vejo que ali é um espaço em que a gente consegue, que a gente quer se expressar e quer
ter grandes conquistas, mas às vezes nós acabamos transbordando os papéis e responsabilidades e dificultando a nossa vida nessa caminhada, né? Sim, sim, eu acho que é algo que acontece muito, né? Assim, nós já tivemos experiências no ambiente corporativo, a gente vê que não existe uma clareza muito boa, assim, do que realmente é o que o aqui e agora pede, né. Então é um pouco do que eu havia dito sobre presentificar, né, identificar os nossos limites e possibilidades no aqui e agora, ele é muito importante, para que a gente possa ter escolhas mais assertivas, até dentro do mundo corporativo, né. Então se a gente não tem um autoconceito, um autoconhecimento bem desenvolvido, a gente acaba assumindo papéis que não fazem sentido para gente, ou que não condizem com a nossa habilidade daquele momento, e traz muita frustração, né. A gente acaba, olhando para fora e vendo o que que é socialmente valorizado, e vai em busca de algo que não está conectado com o que a gente realmente quer. A bússola, ela tem que ser interna, né. Então, esse identificar esses limites, identificar o que é possível, faz a gente ter escolhas muito mais autênticas e muito mais assertivas na nossa carreira profissional também, né. Quando a gente está numa empresa, a gente tem um cargo, né? Então, eu e você já fomos analistas de RH. Enquanto analista de RH, nós temos um escopo de atividades bastante limitado e que tende a ser técnico. Um analista não é gestor de pessoas. Só Uhum, que dentro das empresas existe uma grande expectativa de que as pessoas todas sejam líderes, né? Que queiram crescer, sejam protagonistas. Então, acho que tem uma mensagem ali social muito forte de que, olha, você tem que cuidar dos outros. Então, eu, que sou apenas analista, começo a criar expectativas de que eu tenho que desenvolver quem está ao meu redor. E nisso eu me sim. sobrecarrego, porque eu não tenho, às vezes, condições cognitivas, técnicas ou mesmo de tempo para eu conseguir Uhum. assumir todos esses papéis. E isso me prejudica. Então, acho que o que você estava falando aí nessa questão de entender, né, quais são os limites pessoais, o que pede o que agora, tem um pouco de relação também com isso, né? De eu entender claramente o que faz parte do meu papel dentro daquela organização naquele momento. Uhum. Sim. E muitas vezes isso acaba vindo também da empresa, né, assim, exigências que talvez não condizem com o momento que você está vivendo. Então é muito delicado, né, porque tem algo que é nosso também de não ter essa clareza e acabar assumindo papéis diferentes do que aquele momento pede, mas tem algo também que pode ser do meio, né, assim, que pode ser do corporativo também, que gera um conflito muito grande. Então, mas aqui a gente pode dizer, né, de nós enquanto indivíduos, dessa consciência, né, de termos essa consciência, de conseguir avaliar o que o momento pede, né, o que o momento nos exige e o que é possível para É aquele isso que eu ia momento. falar. Eu acho que dentro da nossa fala, me parece que até é mais importante do que o que o momento pede, porque o momento está pedindo muita coisa, né? Minhas questões internas estão sendo expressas no presente, a expectativa externa também, mas é essa questão de entender qual é o limite. E como é que eu consigo, Ju, o que você acha que pode ser feito para eu conseguir ter mais consciência de quais são os meus limites, do que é possível para mim agora, neste aqui e agora? Eu acho que o processo de autoconhecimento, ele pode acontecer de várias formas, né, seja da própria observação, ou seja também no processo psicoterapêutico, né, de quando a gente fala, né, quando a gente expõe, coloca em palavras, a gente se escuta melhor. Acho que algumas pessoas conseguem fazer isso de uma forma mais independente, mas ter um outro, talvez também não só o processo psicoterapêutico, mas processos de autoconhecimento, né. A terapia é apenas uma possibilidade. Processo de autoconhecimento. Ter um outro, ter um interlocutor para poder entender, para poder se ouvir, acho que faz muito sentido. Acho que é uma busca muito necessária para a gente nesse momento, que exige muita coisa, é o que você disse, que exige o momento está exigindo muito, né, está nos distraindo muito, está nos conectando muito. Ter esse retorno para dentro, eu acho que é o caminho mais importante nesse momento, sabe, pra gente identificar esses limites. E junto dessa questão de limite, uma outra coisa que o tempo todo eu reflito a respeito é a nossa necessidade de cada vez mais sabermos priorizar.
Uhum. Só que a ansiedade, ela dificulta muito o processo de tomada de decisão. Então, como que o desenvolvimento dessa autenticidade, dessa autoconsciência, pode me ajudar a tomar decisões que sejam mais efetivas e a priorizar sem essa angústia e esse peso? Né? Então, eu acho que a priorização, a questão de priorizar, de fazer escolhas, está muito ligada à dificuldade de dizer não também, sabe? De chamamos, né? Assim, estou usando muitos termos filosóficos, mas são pequenas mortes diárias, né? A gente vive pequenas mortes o tempo todo e é necessário. Para nascer, a gente precisa morrer para uma vida intrauterina, né? Para crescer, a gente precisa morrer para a criança que a gente foi. Então, a gente está nesse processo de vida, morte, vida o tempo todo. Agora, voltando para o mais prático, né? Dizer não, assim, escolher é importante. Eu acho que a dificuldade de priorizar é que a gente nunca sabe se a nossa escolha é a correta, e a gente nunca vai saber. Tem um autor que eu gosto muito que fala que a coragem, ele define coragem como a fazer escolhas, fazer uma escolha e escolher sem ter a certeza de que você está fazendo a escolha certa, né? De que você está fazendo uma boa escolha. Existe um risco mesmo, né? Mas é necessário escolher, dar esse passo, priorizar. Pode ser que a gente mude de ideia, pode ser que a gente refaça o caminho, retorne, faça novas escolhas, mas é importante dizer esse não para poder dizer sim para outra coisa, sabe? Mais importante. Talvez dizer sim para você mesma, né? Sim, sim. Imagine como é que eu deixo esse processo de tomar de decisão menos angustiante. O que você pensa que acaba colaborando para que esse dizer não, né, fique mais leve para uma pessoa? Eu não acho que tem que ser leve. Eu não acho que a gente tem que eliminar a angústia, sabe? A angústia faz parte da vida. A gente tem uma intolerância de suportar a angústia, né? Que faz parte o tempo inteiro da nossa vida. Ela não vai ser eliminada, mas ela não vai nos paralisar. Ela se torna negativa quando ela nos paralisa. Então, se eu estou angustiada, eu não consigo tomar decisão, aí ela é um problema. Aí ela é patológica. Mas se é uma angústia que me movimenta, que mesmo com ela eu faço escolha, é o processo normal, é o processo de ser humano. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa visão, até sobre a ansiedade. É claro que tem casos de patologias que devem ser olhados como patologias, mas não patologizar, não olhar de forma negativa para algo que faz parte do ser humano, sabe? Então, a gente vai ter angústia, sim, e vai fazer escolhas com angústia mesmo, sabe? E é nesse Sim. caminhar que a clareza vai surgindo no nosso caminho, né? Se a gente for retomar o início da nossa conversa, este é um processo de fluidez. Então, quer dizer que a partir do momento que eu consigo acolher que é normal e humano sentir essa angústia, sentir essa ansiedade, a princípio pode ficar mais fácil para mim conseguir tomar uma decisão e seguir adiante. Sim, sim. Eu acho que às vezes a gente quer muita certeza, né? Eu preciso ter certeza se a decisão é a certa. Eu preciso de uma carta assinada por Deus, sabe? De que é esse caminho. A gente não vai ter isso. Na nossa vida a gente vai precisar caminhar sem ter certeza de nada, né? E eu acho que é uma cultura também, isso tudo está muito relacionado a uma cultura de que o errar é ruim, né? A gente pode errar, a gente pode fazer escolhas e voltar atrás, a gente pode tentar e voltar, fazer novos caminhos, está tudo bem, isso faz parte, sabe? Mas é uma cultura onde o crescimento ele tem que ser ascendente, sem desvios. Nem sempre vai ser assim. Eu digo, talvez, que para ninguém, né? Ele não vai ser ascendente, né? Com escolhas maravilhosas, perfeitas, só bom, só sentindo prazer em tudo que faz. Não, não é assim, né? O nosso crescimento, ele é muito cheio de Montanha-russa. curvas, cheio de voltas. E essa é a vida, né? Mas o que está no nosso inconsciente coletivo é de que não, é de que o sucesso ele é algo, ele tem um caminho muito certo. E normalmente está todo mundo se sentindo errado, né? Se sentindo fora desse caminho que não existe. E até, né, pegando o gancho do que você acabou de falar, desse caminho de sucesso, mais cedo também no nosso off, a gente estava falando sobre as escolhas de carreira.
né, sobre o que é ser bem-sucedido, porque também existe uma expectativa da sociedade de que ser o bem-sucedido é você crescer hierarquicamente. Hierarquicamente, nível de poder, de autoridade, de salário, e nem sempre é isso, né? As pessoas podem tomar muitas decisões de carreira. E acho que você tomar consciência de qual que é a sua... Você conseguir ir dizendo esses nãos, ir compreendendo o que faz mais sentido para aquilo que te move neste momento, torna esse processo mais fácil, né? Eu acho que isso é primordial, né? A gente parece que temos que seguir um caminho que é o valorizado, né, externamente como o de sucesso profissional, quando na verdade o que é o sucesso para cada um, né? O que é o sucesso para você? É ter um cargo gerencial? É chegar ao topo de uma hierarquia corporativa? Ou o sucesso é poder conciliar a vida pessoal e profissional? Ou o sucesso é se especializar, né? Assim, ser um especialista e não ter equipe? Percebe, assim, que são escolhas que excluem as outras, né? Quando você faz uma escolha, não é possível ter ao mesmo tempo as outras. Você pode até vivenciar tudo isso, não ao mesmo tempo, né? Sim, E essa clareza do que a gente quer, ela, mesmo quem a tem, vive ainda na angústia, né? Porque a gente vê as outras pessoas, o que é valorizado. Será que é isso mesmo? A gente se questiona o tempo todo. Mas eu vejo as pessoas fazendo escolhas que não condizem com o que quer por uma pressão, por uma exigência social. E isso, sim, para mim, é a fonte de muito sofrimento. E eu acho que até, Ju, o não saber que está fazendo isso, estar fazendo, talvez gere ainda mais sofrimento, né? Porque a partir do momento que vem para o nível da consciência e você percebe, nossa, estou trabalhando para os outros e não para mim, você já ganha uma liberdade de conseguir mudar. E daí passa a ser uma escolha consciente, né? Para mim, assim, quando não existe uma escolha consciente, é muito mais difícil. Porque aquela coisa Exato. difusa, sua vida é travada e você não sabe o que é. Fica tudo embaçado, né? Exatamente. Eu acho que a questão da escolha ela é muito importante. A gente saber que tudo que a gente está fazendo na vida é uma escolha, muda, né? Muda a perspectiva da situação. Mesmo as situações que são mais difíceis, se a gente percebe que é uma escolha nossa, a gente pode até tolerá-la melhor, né? Assim, olhar para ela de uma forma diferente. Então, a questão na Gestalt terapia, o conceito de escolha é muito importante, porque quando a gente entende que a situação que a gente vive é uma escolha, tudo se torna mais, parece que o coração assenta, sabe? Não quer dizer que vai ficar mais fácil ou mais difícil, mas o coração dá uma, é como quem usa óculos, né? Às vezes a gente vê tudo embaçado, assim, fica tudo muito confuso. E aí quando a gente põe o óculos, a gente vê de forma clara tudo, e isso nos dá uma paz. Sim, é verdade. Ah, que gostoso, Ju, essa conversa. Gente, para quem está aqui acompanhando eu, a Ju, nós adoramos essa conversa que vão para uma linha filosófica. Não tem jeito. Se a gente reúne com tempo, assim, com paz de espírito para conversar, deu meia hora, a gente já está refletindo sobre essas grandes A questões, gente né? até tenta ser mais objetivo, mais concreto, mas difícil. Entre nós duas é difícil. E para fechar, então, que recado final você deixa para quem quer ter um 2022 que seja leve, que tenha realizações, enfim, que seja um ano bom? Eu senti muito de falar sobre movimento, sabe? O movimento é muito importante. É no movimento que a gente vive, né? Eu vejo, né, muitas pessoas querendo clareza de caminhos, e eu gosto de dizer o seguinte: se existe um caminho, ele não é o seu. O caminho a gente faz caminhando, né? A gente consegue contar a nossa história só olhando retrospectivamente. A gente não consegue contar a nossa história olhando para frente, né? Então, o caminho não existe, ele é caminhado, né? Então, cada um vai trilhar o seu, né? Se existe algum pronto, ele não é o seu. Pode até parecer ali, né? Tá próximo do que você quer, mas não é o seu. Então, estar em movimento é sinônimo de saúde. Não paralisar diante dos conflitos, das dificuldades que a gente encontra pelo caminho, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Seja uma ajuda profissional, uma ajuda espiritual, uma ajuda mesmo prática, né? Como o trabalho que você faz. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Às vezes sozinha é difícil a gente conseguir ter uma clareza
sobre nós mesmos, a gente precisa desse espelho para poder se olhar. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de dizer é de movimentar, sabe? Mesmo pequenos passos, mesmo sem grandes decisões nesse momento, é estar em movimento, porque a paralisia, ela é muito danosa, né? Para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso bem-estar. Ai, adorei, Juju. Não, e esse, tipo, é uma das frases que eu mais digo na minha vida. Movimento gera movimento. Eu acho isso muito importante. Sim. É, eu até complementaria o que você disse, que para mim a paralisia causa cegueira, né? Uhum. Porque a gente realmente não consegue ver as oportunidades chegando. Conforme você vai se movimentando, você vai sentindo, vai percebendo como que aqueles estímulos estão te tocando. Ideias vão surgindo, caminhos vão se abrindo. Então, Exatamente. achei uma É. ótima mensagem. Nossa, concordo totalmente. Fica aqui também o meu desejo para um 2022 de muito movimento para quem estiver nos acompanhando. Sim, sim, é isso, é exatamente isso, assim, né? As situações, as escolhas vão aparecendo só quando a gente movimenta, né? Não aparece tudo é, Assim como os antes nossos da gente dar esse recursos, primeiro passo. Sim, né? Tipo, exato. isso, felizmente, eu já aprendi a andar em movimento há algum tempo, e eu noto, assim, que tem muitas coisas que quando eu começo a racionalizar e a pensar, a projetar, né, esse caminho, que nem você falou, assim, de ficar pensando no futuro, eu imagino de uma forma e às vezes eu penso, nossa, mas será que eu vou ser capaz? Será que eu consigo? E daí depois, quando eu me coloco em movimento, surgem outros recursos que eu nem pensava que existia. E não são aqueles que eu tinha planejado, pensado que eu precisava. É outra coisa. Nós temos muitos recursos internos que a gente só consegue acessar estando em movimento. Exatamente. É isso mesmo. Às vezes é um pouco da coragem também, né? Que eu disse lá atrás. Fazer escolhas, né? Movimentar, mesmo sabendo que talvez pode errar, pode não ser exatamente aquilo, mas aí as outras possibilidades vão surgindo a partir desse movimento. Sim, muito bom. Obrigada, Juju. Espero que a gente tenha mais Obrigada a conversas você. como essas no futuro. Eu também adorei estar aqui com você. E estou às ordens, caso queiram mais conversas filosóficas.